Queridos irmãos, irmãs, que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. Irmãos espíritas, não espíritas, sejam todos bem-vindos a esta conversa que fala de dor. Existem dois tipos de dor: a dor que machuca e a dor que transforma. A dor do corpo material que sentimos durante a nossa encarnação e em outras encarnações também, possivelmente. E a dor que se instala na consciência. Esta é a dor transformadora, porque ela pode manifestar-se na encarnação presente, como também pode estar nos acompanhando há várias encarnações e, dependendo do nosso íntimo espiritual, ela poderá transferir-se daqui da nossa encarnação terrena para a espiritualidade quando voltarmos. Podemos sugerir que escolhemos na vida qual delas irá nos acompanhar. Muitos se colocam em risco durante a sua vida, não respeitando os limites do seu corpo, não respeitando também os perigos que trazem para ele determinadas atitudes, e com isto a dor do corpo poderá advir dessa inconsistência durante a encarnação. Já a dor que transforma, ela pode estar no espírito e mostrar-se em algum momento da vida quando exista uma possibilidade de ela vir a revelar-se. E isto faz com que aquele que sente esta dor caminhe com dificuldades nas suas já trabalhosas vidas anteriores, ele continue nesta encarnação a sentir esta dor, esta sensação de que lá na sua consciência, no íntimo do seu espírito, existe algo que não é bom para ele e que se manifesta muitas vezes em formas de melancolia, tristeza, saudade. O jovem rico que queria entrar no reino dos céus, numa conversa com Jesus, quando Jesus lhe diz que para alcançar o reino dos céus, que era a resposta para a pergunta dele de como ele alcançaria o reino dos céus, Jesus então disse que ele precisaria abdicar dos seus bens e segui-lo. O jovem então disse que ele não poderia fazer isto, que ele tinha muitos compromissos e que ele não poderia fazer isso. Obviamente, na compreensão que seguiu-se após, ele provavelmente entendeu o que Jesus estava querendo dizer. Ele não precisava vender os seus bens, ele precisava entregar-se para o cristianismo, para aquela nova ideia de salvação para atingir o reino dos céus, que era a reforma íntima. Mas, provavelmente, a dor desta compreensão
de ter estado com Jesus e não ter entendido, não ter compreendido exatamente aquilo que o Mestre queria dizer e porque ele não renunciou às suas facilidades na vida terrena, provavelmente foi um episódio que deve tê-lo marcado por muitos séculos. Está em Marcos, capítulo 10, versículo 28. Mas a dor que transforma talvez seja mais doída. Por quê? Porque ela pode durar milênios, dependendo do aprendiz. Existem espíritos que são costumazes em repetir os mesmos erros encarnação após encarnação. Encarnam, trocam de corpo, cometem o mesmo tipo de erro, desencarnam, encarnam novamente, cometem novamente o mesmo tipo de erros que estava cometendo. Então estas dores na consciência, essas dores morais que vão claudicando, que vão colocando o espírito, alinhando o seu íntimo, realmente dói, não é? Realmente dói e são transformadoras, e essa transformação, como nós estamos colocando aqui, pode realmente durar milênios. E é uma dor solitária, ela é contundente, ela é disciplinadora, moralizadora, transformadora na descoberta do verdadeiro amor. E aqui nós colocamos o elemento que é significativo e total e completamente importante e decisivo na transformação do espírito, o amor. Quando qualquer espírito começa a sentir, a entender o que é o verdadeiro amor, esta transformação no seu interior, ela manifesta-se de uma maneira espetacular. Porque todos os seus domínios conseguem se concentrar para que os seus defeitos comecem a serem eliminados, para que ele consiga, através deste domínio e do conhecimento do verdadeiro amor, da compaixão, da caridade, de olhar para o outro e sentir no outro a sua real fraternidade pela humanidade, isso é transformador e realmente traz no amor o antídoto para o ódio. Então, quando o espírito coloca-se um degrau acima dos sentimentos belicosos, dos sentimentos de ódio, ele começa a despreender-se das situações que o cercam e que o prendem, encarnação após encarnação, aos mesmos erros. Essas renúncias, que são renúncias, não é? As renúncias na vida, elas requerem coragem, requerem força, decisão, resignação. Como dissemos, sempre olhando de cima para baixo. Quando você sente o amor, você olha de onde você já chegou para aquela situação onde você estava, onde você se lastimava durante várias encarnações. Você começa a ter um olhar completamente diferenciado. Neste momento, você vai deixando para trás, não se importando mais, tendo um esquecimento das coisas ruins que muitos lhe fizeram, ou faziam, ou fazem. É um esquecimento da parte de quem cedeu a mão e não foi absolutamente valorizado.
É caminhar por entre a ingratidão com a nobreza dos sentimentos intactos, sem você se abalar com absolutamente a ingratidão, sem você se abalar com a indiferença que pode ser em algum momento demonstrada para você. É esquecer que você fez parte de algo que certamente já se foi. É não querer sentir uma importância maior do que aquela que você realmente tem. É reconhecer tudo isto e aproveitar um sentimento de descanso. É como se o espírito começasse, naquele momento deste reconhecimento, a descansar, a relaxar, a olhar as situações, as coisas, as pessoas, a própria natureza, de um modo diferente. Vai recorrer a Deus de uma maneira diferente, vai entender Jesus de uma maneira diferente, mais tranquila, mais correta. O que é necessário para ser forte e vitorioso numa encarnação? Jesus foi o exemplo mais perfeito de como se vencer o mundo. E ele mesmo disse: eu venci o mundo. E as dificuldades de se vencer o mundo, elas são diárias. Porque diariamente se renovam os momentos em que você pode se perder no mundo. Por isto que nesta conversa que nós estamos tendo sobre as dores, se você tiver um entendimento de que você precisa afastar situações que lhe tragam, não as dores que machucam o corpo, porque essas passam, mas as dores perenes da consciência, aquelas que vão se instalar, aquelas que vão se revelar quando você colocar a sua cabeça no travesseiro, à noite, na solidão do seu quarto. Estas dores, estes pensamentos de consciência é que são necessários que você afaste. Porque vencer o mundo é o objetivo, mesmo com os nossos tropeços inevitáveis. E Jesus sabe dos nossos tropeços e sabe das nossas dificuldades de não tropeçar. Mas é importante que, ao conseguirmos na caminhada espiritual terrena, quando já somos entendedores do cristianismo, evitarmos o erro. Haverá um momento em que as dores do corpo ou da alma poderão se manifestar a qualquer momento, na solidão do seu quarto, na sua vida, sentado em algum lugar, mesmo com pessoas, aquilo poderá lhe incomodar. É o momento em que você precisa resistir. É o momento em que você precisa acreditar na vida e afastar ideias de não permanecer mais no mundo, porque essas dores lhe incomodam, porque a sua consciência lhe acusa, porque você não tem o auto-perdão, não conhece o auto-perdão. Então você quer se retirar da vida. E aí você vai estar tentando resolver um problema com outro maior. Porque ao chegar na espiritualidade vivo, mais vivo do que você imagina, você vai sentir todas as dores que estava sentindo aqui, toda a melancolia, mais aquelas de não ter resistido e ter cedido a um pensamento de retirar-se daqui, tirar a sua vida. Esta é a hora do encontro com você mesmo. Existem momentos em que nós temos que estar conosco e entender que somos caminhantes solitários. Apesar de vivermos em comunidades sociais, nós somos caminhantes solitários
para a conquista da nossa ascensão espiritual em direção a Deus. Haverá um momento em que você vai preparar-se para olhar para você mesmo e entender lá dentro do seu íntimo que você é um ser que tem todas as possibilidades para vencer o mundo, para ser feliz e para entender não só a espiritualidade, mas qual é o seu papel nesta espiritualidade, nesta humanidade que nós conversamos aqui. O Evangelho nos convida para entendermos essas dores do mundo que nós conversamos, que nós explanamos aqui. Ele nos convida para vencermos o mundo, através do Evangelho, através dos ensinamentos de Jesus. Creia, Ele está lhe convidando para vencer o mundo como Ele venceu, o modelo mais perfeito que nós temos para exemplificar. Cristo, Ele sempre nos convida para superarmos as dores e as dores particulares de cada um e vermos as curas que realizamos em nós, porque nós podemos realizar as curas em nós, em primeiro lugar, através das leis irrevogáveis do seu Pai e do nosso Pai Celestial. Queridos irmãos, é o que nós tínhamos para conversar sobre este assunto de dores do mundo. Muito obrigado a todos.